Sermão da Montanha, parte 19. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, está escrito: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leve à vida, e poucos há que a encontrem. Existe um caminho que nos leva à perdição, e um outro que nos levará à vida eterna. Desta forma, temos que seguir as orientações do Senhor, para não irmos para o caminho largo, com a porta larga, que nos conduz ao inferno após a morte. Temos que ir pelo caminho estreito, e entrar pela porta estreita, que nos levará à salvação. O que é a porta larga e o caminho largo? A resposta: Satanás e toda a bagagem de engano que pertence a ele. O que é a porta estreita e o caminho apertado? A resposta: Jesus, como está escrito em João capítulo 10, versículo 9: Eu sou a porta. Se alguém entrar em mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Em João capítulo 14, versículo 6 diz, olha o que Jesus falou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para um pouquinho. Aqui o Senhor Jesus Cristo está falando a respeito de uma porta apertada e de uma porta larga. Essa porta larga é a perdição. Essa porta larga é as coisas do mundo que Deus condena. E o que é que a palavra de Deus está falando? Que muitos vão passar por esta porta larga. Aí ele fala de uma porta estreita. Essa porta estreita já não é as coisas que desagradam a Deus. Pelo contrário, são as coisas que agradam ao Senhor. Só que as pessoas que vão passar por esta porta que agrada ao Senhor, que é o próprio Senhor Jesus, Ele é a porta, são poucas pessoas. E significa o que, irmão? Se nós pegarmos uma grande quantidade de ser humano, de cristãos, nós temos que olhar para essa grande multidão e entender que no meio desta grande multidão, poucos irão para a salvação. Por que é que nós encontramos tanta coisa ruim, tanta gente ruim, às vezes com o título de cristão? Porque são pessoas que estão na porta larga. Por que é que nós encontramos tanta gente enganando, roubando, se apropriando de algo que não é lícito? E às vezes essas pessoas se dizem cristão. Essas pessoas estão na porta larga. Quando chega uma época como essa, está se aproximando aí o período político, quantas pessoas vão usar o nome de Deus, mostrar que é de Deus, e que na realidade não é. Podem até usarem o nome de Deus, mas uma grande parte estão na porta larga. Lógico que tem aqueles que vão falar de Deus, mas estão na porta estreita. Eu não estou aqui generalizando. Agora nós também temos que parar para observar em qual caminho nós estamos trilhando, em qual porta nós estamos passando. Se é a porta larga ou se é a porta estreita. E essa pergunta é individual, é cada um de nós que temos que fazer. Jesus, Ele é a porta. Quando nós passamos por Jesus, nós organizamos a nossa vida. Nós não aceitamos na nossa vida o pecado. Quando a pessoa passa pela porta que é Jesus, ela se batiza. Ela não coloca obstáculo para se batizar. Ela não vai esperar terminar 2022, ou 2023, ou 2024. Ela simplesmente toma uma decisão. Quando a pessoa passa pela porta que é Jesus, ela se casa. Ela não fica continuando morando junto, ela se casa. Ela chega no seu cônjuge e fala: olha, vamos resolver a nossa situação.
nós estamos vivendo em fornicação, isso não é bom para o nosso mundo espiritual, isso não agrada a Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos resolver a nossa situação perante a lei dos homens, perante a lei de Deus. Quando a pessoa passa pela porta que é Jesus, a pessoa não é uma pessoa avarenta. Ela, quando recebe o seu pagamento, ela tem prazer em separar aquilo que é de Deus, ela tem prazer em ofertar na casa de Deus, ela tem prazer em ajudar o trabalho social. Ela não é aquela pessoa avarenta, sabe, agarrada ao dinheiro, recebe o pagamento, sabe, a dureza é tão grande do coração que não consegue separar nenhum dízimo. Quando a pessoa passa pela porta, irmãos, é diferente. Quando a pessoa passa pela porta estreita e o caminho apertado, a vida da pessoa passa a ser diferente. A pessoa não fica naquela, um pé no mundo, um pé com Cristo. Um pé no mundo, um pé com Cristo. Ah, pastor, é o diabo que não deixa eu vencer. Não, é porque você ama o pecado. E quando você ama o pecado, você não consegue se libertar dele, porque você ama. Quando você começar a aborrecer o pecado, pode ter certeza, o inferno em peso não consegue te prender mais no pecado. Porque quando você toma uma decisão de fazer o que é certo, pode ter certeza, o inferno em peso não consegue reverter a sua decisão. O que está faltando às vezes para muitas pessoas é começar a aborrecer o pecado, é começar a colocar na ponta do lápis aquilo que está errado na vida e começar a tirar aquilo que é errado. E nós temos que entender uma coisa, irmãos, que determinados pontos da vida, quando nós resolvermos fazer o que é certo, é comum algumas pessoas ficarem para trás. É comum algumas pessoas não estarem mais conosco, quando você resolve fazer o que é certo. Às vezes, ao você resolver fazer o que é certo, às vezes a sua metade fica para trás. Às vezes o seu marido vai ficar para trás, a sua esposa vai ficar para trás, porque você decidiu fazer o que é certo. Mas não importa o que aconteça, Deus precisa estar em primeiro lugar na sua vida. Em primeiro lugar na sua vida é Deus, não é a sua vida sentimental. Em primeiro lugar na sua vida é Deus, não é a sua vida financeira. Em primeiro lugar na sua vida é Deus, não é o seu trabalho. Enquanto a pessoa não entende isso, ela vai estar passando pelo caminho largo, pela porta larga, às vezes com o título de cristão, e às vezes até com o título de fazedor da obra de Deus, mas que na realidade Deus olha e fala, não é meu discípulo, não é minha discípula. Continuando. Sendo assim, quem quiser ser salvo no dia do juízo final, é necessário passar pela porta estreita e pelo caminho apertado. Caso contrário, perderá a salvação. Muitas pessoas, na hora de tomar uma decisão que relaciona entrar pela porta estreita ou ficar com a porta larga, preferem a porta larga. Em Lucas capítulo 18, do versículo 18 ao 23, relata-se a história de um jovem rico que chegou até a porta, que é Jesus, e perguntou o que deveria fazer para entrar no reino de Deus. O Senhor disse para ele vender tudo e dar aos pobres. Então, fazendo assim, ele entraria pela porta. O jovem rico recusou-se a renunciar à bagagem que estava lhe impedindo de entrar pela porta que leva à salvação. Por que Jesus pediu para ele vender e dar aos pobres? Jesus viu que ele amava mais os bens terrestres do que a Deus. Aquele jovem, em parte, seguia a Deus, admirava os mandamentos do Senhor e praticava muitos deles, mas tinha algo que estava o impedindo de entrar pela porta. E o que era este algo? O amor às riquezas. Aqui nós encontramos esse caso de um jovem que chegou até Jesus e falou, bom mestre. Aí Jesus falou, por que me chamas bons? Bons é um que é Deus. O que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus olhou para aquele jovem e enxergou algo nele, o amor às riquezas. Ele até obedecia a lei, ele até obedecia os mandamentos, mas quando chegava na parte de se desprender dos bens materiais, ele não conseguia, ele era avarento, ele amava. Jesus pegou e falou, olha, se tu quer ganhar a vida eterna, se tu quer ser salvo, em outras palavras, vende tudo quanto tem e dá aos pobres, depois vem e segue-me.
Até parece que Jesus pediu algo, sabe, assim, absurdo. Mas aquele jovem precisava ouvir aquilo e obedecer aquilo. Talvez se aquele jovem falasse: tá bom, mestre, eu vou vender tudo, eu vou dar aos pobres e eu vou te seguir. Talvez Jesus poderia falar: não precisa. Lembra do Abraão? Sacrifica o teu filho Isaque, o filho da promessa. Quando ele decidiu sacrificar, o anjo bradou e falou: não faça isso. Quando Jesus pediu para aquele jovem vender, se ele chegasse à conclusão de vender, talvez Jesus falasse: não precisa, você acabou de ser liberto. Ou se houvesse a necessidade, que vendesse. Mas o que me chama a atenção, que Jesus queria fazer daquele jovem um pregador. Eu não estou aqui falando, criando algo da minha cabeça. Porque se você analisar a Bíblia, todos que Jesus falou: vem e segue-me, ele transformou em pregadores. O foi que Jesus falou para esse jovem: vai, vende tudo, dá aos pobres e depois me segue. De repente Jesus enxergou naquele jovem um avarento, mas enxergou também nele às vezes um chamado. Mas aquela riqueza estava impedindo do chamado fluir. Aquela riqueza estava fazendo com que, apesar dele obedecer algumas coisas da lei, estava impedindo dele ganhar a salvação. Irmãos, às vezes tem tanta coisa boa que nós fazemos, mas tem algo que desagrada a Deus. E aí Deus vem e fala: olha, pega isso e joga fora da sua vida. Porque aquele problema, se a pessoa não tirar, aquilo vai destruir a pessoa. O jovem rico, após ouvir o discurso de Jesus, ele saiu triste, porque ele tinha muitos bens, e ele não queria se desprender, então ele saiu triste. Continuando. Hoje é comum encontrarmos pessoas que admiram a palavra de Deus, pessoas que praticam muitas das orientações que o Senhor nos dá, mas existe algo na vida delas que está impedindo de passar pela porta. Um dia, o inferno estará cheio de pessoas que admiravam profundamente a palavra de Deus. Para ser salvo, é necessário mais do que admirar, é necessário obedecer. Não é só gostar. Ah, pastor, eu gosto, pastor, de escutar um louvor. Eu gosto de escutar uma pregação. Às vezes no meu trabalho tem uns colegas que pregam, eu paro, eu fico escutando, eu gosto que só. Não é só gostar, irmãos. Você já parou para observar que o tempo está passando? E que talvez desde criança você tenha escutado apelos, pessoas falando: olha, entrega a sua vida para Jesus, olha, faz isso. Desde criança você tem escutado e você continua só naquela parte: ah, que eu gosto da palavra, que eu admiro a palavra, ah, que eu tenho o maior prazer em ouvir falar de Jesus. Mas não se esqueça, não é só admirar, não é só gostar, é uma decisão que você tem que tomar. É entregar a sua vida para Jesus, é estar disposto a passar pela porta estreita, pelo caminho estreito. Continuando. Estar na igreja e fazer a obra de Deus não faz de você um cristão fiel. Assim como estar numa garagem não faz de você um carro. Então não é só porque está na igreja, não é só porque faz a obra de Deus, seja lá na qualidade que for, que vai fazer de mim um cristão fiel. Do mesmo jeito de você. O que vai fazer ser um cristão fiel é a obediência. Continuando. Admiração não é o suficiente. Muitos dos que estão no caminho largo admiram Jesus, mas não atravessaram a porta estreita. É necessário entregar a vida para Jesus e segui-lo com fidelidade. É necessário assumir sua fé em Jesus Cristo diante de todos. Vejamos o que está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33. Jesus falou: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Tem que confessar Cristo. E quando eu falo em confessar Cristo, eu sempre costumo falar
que não é na igreja somente. Tem pessoas que falam assim: pastor, o senhor faz apelo, o senhor tem um hábito de fazer o apelo. Irmãos, quem conhece a palavra de Deus tem que entender uma coisa: toda pregação é um apelo. Não preciso eu aqui falar: olha, você que agora vai aceitar o que foi pregado, você que vai amanhã no cartório providenciar o documento para casar, fique em pé. Não preciso falar isso. Olha, você que escutou essa pregação e chegou à conclusão que vai passar pelo batismo nas águas, fique em pé. Eu não preciso fazer isso. Olha, você que escutou a pregação e entendeu que você tem que entregar a sua vida para Jesus, fique em pé. Eu não preciso fazer isso. Mas eu posso fazer isso. Posso. Mas não preciso fazer isso. Porque quando o Espírito Santo ministra ao coração da pessoa, naquele momento ela já sabe o que fazer. Porque o aceitar Jesus não é simplesmente o pastor falar, fique em pé e você ficar em pé. É quando você sair da porta para fora, no seu dia a dia, as pessoas enxergarem em você uma mudança. E quando as pessoas enxergarem essa mudança em você e falar para você o que aconteceu com você, aí sim você testemunhar. Aí sim você ficar de pé diante dos homens e falar: é porque eu sou de Jesus. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Ficar em pé dentro da igreja é fácil. Eu quero ver ficar em pé diante dos colegas do trabalho, diante da vizinhança, diante dos amigos, que a realidade, uma grande parte não são amigos, são inimigos. Então o aceitar Jesus como Salvador, irmão, vai muito mais além. Então quando você escuta uma pregação, o pastor está fazendo um apelo. Não negue o Senhor Jesus, assuma Ele publicamente. E o publicamente para mim, como eu sempre falo, eu prefiro que seja da porta para fora. É você chegar em casa com um comportamento diferente. É amanhã você ter um comportamento diferente. Depois você ter um comportamento diferente. Um mês depois, o seu comportamento continuar diferente. E as pessoas falaram: o que está acontecendo com essa pessoa? Talvez você há anos e anos tenha lutado pela sua esposa ou lutado pelo seu marido e não se converte. Não, pastor, eu faço de tudo, não se converte. No dia que você talvez mudar o seu comportamento, a pessoa vai se converter automaticamente. Você sabe por que muitas pessoas das nossas famílias não se convertem? Porque elas não querem o Jesus que elas enxergam em nós. Jesus que briga, Jesus arengueiro, Jesus valente, Jesus que fala palavrão, Jesus revoltado, Jesus murmurador. Então quando essas pessoas olham e falam: o quê? Esse Jesus? Deus me livre. Porque a partir do momento que nós falamos que nós somos cristãos, ok, eu sou de Jesus, pronto, Jesus entrou na minha vida. As pessoas vão ver, quer ver mudança. E você pode ter certeza, quando nós mudamos o nosso comportamento, as nossas atitudes, a maior das evangelizações que nós fazemos é com testemunho de vida. Rapaz, o que aconteceu aí na tua casa? Por quê? Toda noite eu escutava uns gritos de briga aí. Está com mais de um mês que eu não escuto barulho. Tua esposa foi embora? Os vizinhos escutavam os barulhos, não escutam mais. O que aconteceu? Não, é porque nós entregamos nossa vida para Jesus. Sério? Rapaz, que maravilha. Onde é que tu está indo? Eu quero ir lá. Quero conhecer esse lugar. As pessoas vão ser evangelizadas. As pessoas vão ser alcançadas. Mas enquanto, irmão, nós estivermos com um comportamento errado, é o empresário cristão que faz um serviço de porco. É um empresário cristão que faz um serviço e não entrega, enrola para entregar, recebe depois dá dor de cabeça para fazer o serviço. Você vai querer evangelizar a pessoa com esse comportamento? Irmãos, ou a pessoa amadurece e entende que é uma responsabilidade muito grande seguir Jesus, ou mesmo dentro da igreja, ela vai estar passando pela porta larga, pelo caminho largo, participando da Santa Ceia do Senhor, indo em direção às profundezas do inferno. Continuando. Ninguém consegue entrar pela porta estreita se não deixar para trás o seu mundo, as coisas que Deus condena.
Coloque em prática tudo o que o Espírito Santo falou em seu coração. Aqui eu deixo o meu WhatsApp, código 92 99185 2854. Feche os olhos, por favor. Coloque a mão no coração. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Que o Senhor, meu Deus, possa abençoar, meu Pai, todas essas pessoas. Que elas sejam alcançadas e fortalecidas por Ti. Multiplica, Pai, as bênçãos sobre todos. É o que eu te peço. Em o nome do Teu Filho Jesus Cristo. Para a Tua glória. Amém. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele merece.